Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui hoje com uma novidade. Bom, para quem acompanha meu canal, vocês sabem que eu desenvolvo algumas playlists e a ideia desse canal é obviamente a gente estudar a espiritualidade. Eu, longe de ser uma pessoa, vamos dizer assim, erudita nesse sentido, me esforço para tentar entender, desenvolver esse assunto porque me interessa muito, especialmente. E a minha ideia aqui nesse canal é obviamente ser simples e, na medida do possível, compartilhar conhecimento. Não que esse conhecimento não esteja na internet, está para todo lugar, mas às vezes você quer uma coisa mais, vamos dizer assim, mastigada, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, o meu intuito com esses vídeos que eu faço, obviamente sobre espiritualidade, é tentar colocar o meu ponto de vista a respeito de vários assuntos da espiritualidade, especialmente os que envolvem projeção astral, entendimento e amadurecimento da consciência, reflexões, questionamentos, que são muito importantes. Como vocês já sabem, o meu nome é Josué e é um nome evangélico, né, tipicamente evangélico, e por conta disso eu sempre tive um questionamento muito forte a respeito do nome, né? Porque cada pessoa lê uma Bíblia. E os evangélicos, para os evangélicos, Josué foi um homem de Deus. Só que quando eu fui ler a Bíblia para entender quem era o homem de Deus, eu acabei descobrindo que não é bem assim. Que esse homem de Deus era uma pessoa extremamente violenta, né? Josué era para a época um homem de muito punho e tal, e obviamente sob o comando de Moisés, matou muita gente. E isso, obviamente, me deu um. Está escrito na Bíblia, obviamente, e isso me deu um craque, assim. Quando eu fui ler a história, ler a Bíblia e tal, eu falei, não, mas isso não, então não é um homem de Deus. E ali começaram as minhas crises a respeito de espiritualidade. E, enfim, estou aqui eu com 50 anos ainda fazendo as perguntas e continuando sem muitas respostas, né? Mas uma coisa maravilhosa do estudo da espiritualidade é, obviamente, a gente saber que não existe caminho fácil, né? Todos os dias a gente deve tentar fazer as nossas descobertas, chegar nas nossas conclusões, duvidar de tudo. E, obviamente, a gente vai chegando em algum momento, em algum termo, vamos dizer assim, né? A gente vai aprendendo alguma coisa que seja relevante para a nossa consciência, né? Então, assim, se você é uma pessoa que está começando na espiritualidade agora e já fica sabendo desde agora que assim, você jamais deve esperar soluções prontas ou coisas que venham de mão beijada, porque isso não existe, tá? Não existe. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando tudo isso aqui porque por mais que, quanto mais erudição você consegue, ou seja, quanto mais coisas você vai lendo, mais coisas você vai estudando, mais você vai percebendo que menos você sabe. Então assim, tem uma certa tranquilidade na ignorância, né? Tem uma certa tranquilidade, mas enfim, né? Respeito todo mundo, respeito opiniões, acho que tem o um momento certo para o despertar de cada pessoa. O meu despertar para essas questões aconteceu há alguns anos já e eu continuo completamente às escuras. Mas se você está nessa mesma caminhada que eu convido você a ficar nesse vídeo e, enfim, é, discorde comigo, né? Como tem naquela música, né? Não há nada demais. E que eu acho uma tirada bem interessante a respeito de a gente debater o assunto e chegar em alguma conclusão. Eu estou fazendo esse vídeo especialmente porque eu vou começar agora uma playlist falando sobre o evangelho gnóstico. Né? Por quê? Porque a gente sabe,
quer dizer, nem sei se todo mundo sabe, mas a ideia aqui é simplificar, né? Simplificar o assunto para que uma pessoa leiga consiga entender em que ponto estamos da história e obviamente a gente consiga caminhar um pouco mais rápido. E eu estou querendo falar especialmente com as pessoas mais simples, obviamente, porque a informação precisa chegar no popular, a informação precisa chegar na base. Não adianta as informações ficarem na academia e não servirem para a grande maioria. Elas são importantes, é muito legal que essas pessoas façam esse papel, mas poucas pessoas querem fazer o trabalho de base, vamos dizer assim. Sabe? Porque eu acho que tem um desafio maior, sabe? Você tentar falar mais simples, você procura enfrentar muito mais a diversidade. É muito mais fácil você falar com uma pessoa que tem um nível já de erudição X e de onde você vai ter que. Você já pode implicar um monte de caminho durante a sua fala, os seus raciocínios e por aí vai. Mas eu acho muito importante que a gente simplifique a informação e esse é o objetivo. Mas sem mais churumelas, né? O que eu quero falar sobre os evangelhos? Né? Eu, por exemplo, além da minha experiência própria, minha avó era católica, depois ela se converteu ao evangelho, né, ao evangelismo, no caso, que virou crente, né, e a minha mãe foi crente a vida toda, e aí foi nesse período que eu nasci, né, logo após essa conversão da minha mãe ao evangelismo, e aí, obviamente, a gente nasceu, e aí por conta disso eu recebi esse nome. Meus irmãos também têm nomes bíblicos e por aí vai. E na minha infância a gente frequentou a igreja católica, a gente frequentou a igreja evangélica, e ali a gente já estava tentando se encontrar, porque minha família sempre achava que a gente deveria ter uma religião. Quando a gente, pelo menos naquela época era assim, não sei se assim, ainda hoje é assim, mas naquela época só se batizava depois dos 10 anos de idade para os evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos daquela época, eles diziam que a criança precisa entender o que está acontecendo para ela ser batizada, pelo menos. Então só se batizava a partir dos 10 anos. E eu tive a sorte de frequentar muitos tipos de igrejas diferentes, né? Todas evangélicas, e frequentei também um pouco da igreja católica, e uma parte da minha família também era espírita. Então assim, foi uma confluência de informação a respeito de religião, espiritualidade, esse tipo de coisa, né? E eu acho importante colocar essa situação para vocês, para entender que na minha vida nunca foi muito fácil assim. Sempre a gente tinha que escolher, decidir o que era certo, o que era errado e tal, e sempre tinha um familiar que puxava para lá, puxava para cá, e sempre ficava nisso, e no fim das contas a gente não se definiu por nada, né? Até que anos mais tarde eu acabei me esbarrando com o espiritismo e achei que fez muito sentido, e depois, enfim, passei pelo espiritismo, né? Vamos dizer assim, kardecista, né? E fui passando pelos lugares, pelas religiões, tentando entender, e até ainda hoje continuo nessa pesquisa, né? Tentando entender como é que funcionam os credos, como é que funciona a liturgia de cada lugar, né? Como é que funciona as casas, como que funcionam as pessoas, enfim. E essa é a minha saga de entender espiritualidade. O que aconteceu de diferente também na minha vida foi que eu tive um acidente com 4 anos e meio. Eu tive um acidente de infância, né? Onde eu e meu irmão nós brincávamos, e aí meu irmão amarrou uma espécie de uma corda na minha mão, foi enrolando,
E aí eu tava com os braços amarrados já e ele foi enrolando, enrolando, enrolando essa corda até que chegou nas minhas pernas e ele puxou a corda. Eu não consegui mudar o passo e para apoiar a queda eu coloquei a cabeça. E aí no que eu afundei isso aqui tudo, que era esse lado. E aí virou um tamanco assim na minha cabeça e tal. Naquele dia eu fiquei muito mal. Naquela época não se tinha assistência médica nem nada disso. E eu fui dormir à tarde. Eu fiquei com. Parecia um salto de tamanco na cabeça. Meu olho fechou e eu lembro disso. Eu tinha 4 anos e meio. E aí quando meu pai chegou, eu levantei da cama para ir até o meu pai. Então naquela época eu saí do quarto da minha mãe, que era onde eu tinha o meu berço, que eu dormia no berço nessa época, né, com 4 anos e meio. Aí eu saí do berço assim e corri para encontrar o meu pai que estava chegando. E aí no meio do caminho eu desmaiei e bati de novo a cabeça no chão. Aí meu pai, quando entrou em casa, me viu, me pegou no chão. E ali eu tive a primeira experiência fora do corpo, que foi quando eu estava desmaiado, eu me afastei do meu corpo, eu vi o meu pai pegando o meu corpinho lá, colocou sobre o joelho, ficou desesperado, aí ele viu aquela marca roxa, meu olho fechado, ele achou que tinha sido daquele momento, provavelmente, né, que eu já tinha acabado de bater, mas eu já tinha. Esse acidente tinha acontecido, não era nem 10 horas da manhã, e meu pai chegou, era 6 horas da tarde. Enfim, e aí eu me vi flutuando em volta do corpo, enquanto meu pai desesperado orava para minha bisavó, né, que era a bisavó dele, no caso, da minha trisavó. E que era uma benzedeira que tinha lá e tal. E aí eu me vi flutuando, flutuando, e eu tava completamente alheio ao meu corpo, tipo, não tava com pena, com dó, não tava com nada, simplesmente vi aquela situação e eu me vi flutuando fora do corpo. Eu não entendia isso, não entendi isso naquele momento, né? Bom, aí o que aconteceu? Meu pai rezando, rezando, e uma bela hora eu fui tracionado de novo pro corpo, voltei pro corpo, abri os olhos. E aí a história seguiu, obviamente, meu pai não me levou no hospital. E aí minha mãe começou a passar na época mertiolate, porque aqui já tinha se cortou, né? E era o que se passava na época. E aí passou mertiolate, passar dos dias meu olho foi voltando, meu rosto foi voltando, enfim. E foi assim. E eu sempre tinha sonhos também com coisas grudando na boca, dente caindo, sempre tive sonho. Eu também não entendia isso. Depois de 2006, quando eu estava frequentando o espiritismo, eu encontrei, comprando um livro para ajudar um centro espírita, eu comprei um livro que a biblioteca desse centro espírita estava botando fora. E eles fizeram um saldão de livros, eu falei, vou comprar alguns livros para ajudar. E era um centro espírita kardecista, muito tradicional. E ali eu comprei um dos livros, que era um livretinho pequenininho, que falava sobre projeção astral. E eu fui ali, eu li esse livro, e ali eu comecei a despertar. Naquele momento já tinha lido o Pentateuco do kardecismo, né, que é o Evangelho, a Gênesis, o Livro dos Médios, por aí vai. E aí então, quando eu li esse livro sobre projeção astral, começou a fazer sentido um monte de coisa. Foi aí que eu conheci o Valdo Vieira, que olha que loucura. Eu estava dentro do kardecismo e não sabia que o Valdo Vieira havia escrito alguns livros, que eu não tinha me dado conta de que o Valdo Vieira, que é o maior pesquisador de projeção astral no Brasil e no mundo, pode-se dizer assim, né? É sem dúvida um dos maiores e é brasileiro, havia escrito alguns livros, né, da série André Luiz com o Chico Xavier. E eu não havia me atentado de que o Valdo Vieira, anos mais tarde, depois da escritura dos livros, acabou fundando, né, e virou o maior pesquisador do assunto de projeção astral no Brasil, com certeza, né?
E aí, obviamente, eu fui me inteirando e eu fui vendo que aquelas experiências que eu já havia tido faziam total sentido, né? Das coisas que eu já tinha vivido, e essas experiências em específico que eu estou citando para vocês fizeram todo sentido, né? A sensação de falsa queda que eu sempre tinha, que é o que? Você acorda assustado, né? Como se estivesse caindo, você, ai meu Deus, estava caindo não sei da onde, né? Que aí depois eu fui entender o que que era. Enfim, eu estou achando importante contar essa história para vocês para dizer o seguinte: nunca teve uma resposta fácil, sabe? Por mais que a gente quisesse procurar nos púlpitos alguém que viesse e desse a informação que acalma o nosso coração, no meu caso isso nunca aconteceu. Sempre foi cheio de dúvidas, sempre cheio de perguntas, muito mais perguntas do que respostas, né? Mas com o passar dos anos e dos estudos eu fui conseguindo as respostas que vão saneando parte das minhas dúvidas e obviamente me dando a certeza de que a vida continua. Sem medo de ser feliz em dizer isso. Entende? Então depois disso eu acumulei um monte de experiência de saída fora do corpo lúcida e por aí vai. Continuo nesse processo ainda. Mas por que é importante contextualizar? Aqui no canal eu nunca contextualizei ainda as minhas experiências e eu estou falando muito por alto porque tem muita coisa para dizer, mas enfim, eu estou falando por alto essas coisas apenas porque nessas pesquisas todas, por exemplo, a gente tem a Bíblia Sagrada, que muita gente tem a Bíblia Sagrada como, nossa, uma coisa obviamente sagrada, né? Como se aquelas escrituras que estivessem lá, aqueles textos que estivessem lá, fosse uma coisa concebida por Deus. E obviamente que são livros de referência. Então assim, a gente sabe que dessa Bíblia, por exemplo, a Bíblia, vamos voltar à história da Bíblia. Não sei se você sabe disso, né? Você que está me assistindo sabe disso, mas a Bíblia, os evangelhos que compõem a Bíblia são livros. Então, por exemplo, você pega o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas. Por quê? Porque foi alguém que escreveu por eles, porque eles mesmos, os apóstolos, não escreveram nada. Alguém que conviveu com eles ou que ouviram histórias a respeito deles, né, do ponto de vista deles, aí foram lá e escreveram os livros. Então, todos esses livros foram escritos a partir do século III, ou seja, Jesus já tinha morrido há mais de 200 anos quando começaram a escrever os primeiros evangelhos. Entende? Então, é como se você fosse escrever uma história da tua bisavó, ou da tua trisavó, ou da sua tataravó. Então assim, um monte de coisa que muitas pessoas sabem, né, da sua tataravó famosa. Então assim, uma coisa que um monte de gente sabe, que você vai juntando e não sei o que lá e acaba escrevendo um texto. É isso que acontece. Então a gente precisa trazer isso para a atualidade. Aí escreve-se um texto e beleza. Só que na conformação da Bíblia como ela naquele momento, existiam muitos outros evangelhos, muitos outros livros, e não apenas os livros que compõem a Bíblia que nós temos hoje. Então, por exemplo, se você é católico, se você é evangélico, você está discutindo palavra por palavra da Bíblia, esqueça. Eu acho assim, eu respeito, mas eu não acredito nisso. Então eu vou colocar o meu ponto de vista e depois você obviamente fica aberto para colocar a sua opinião nos comentários. Mas assim, a igreja, antes da Bíblia ser organizada como essa Bíblia que a gente conhece hoje, existia pelo menos uma efervescência em torno do cristianismo, né, das mensagens de Jesus, que precisavam de algum jeito de uma organização. Naquele momento, existiam várias correntes evangélicas por ali. Pessoas que acreditavam numa coisa, pessoas que acreditavam noutra, outras religiões ali concorrendo com o cristianismo.
Então tinha uma confusão muito grande. E algumas pessoas começaram a organizar então o que seria a Igreja Católica, né? Ou seja, as pessoas começaram a ter uma ideia de criar textos que eram os textos sagrados, né? E aí nós tínhamos também os textos heréticos, ou seja, tudo que era de Deus, ou seja, tudo que eu acho que é legal vai estar aqui nessa Bíblia. O que eu acho que não é legal está noutra. E aí um grupo de pessoas começou a dominar a situação e começaram a dizer o que é certo e o que é errado, né? Começaram a ditar a regra. E aí esse que é o problema de toda religião, né? Toda vez que o homem bota a mão no negócio, né? A coisa dá uma esculhambada, né? Porque um acha que tem que ter um determinado poder e outro e tal, e aí a coisa esculhamba. E aí, uma das coisas que rolavam naquele momento é que é o seguinte: existe um cara chamado Platão, que era um filósofo, ele escreveu ideias extremamente interessantes, que mais tarde o Espiritismo veio, né, o Platão já veio fazer uma primeira etapa do que seriam as ideias que o Kardec colocaria lá 1500 anos depois. Mas 1500 não, né? 2300 anos depois. Mas enfim, mas o que rolava naquele momento, né? Por exemplo, você tinha ali aquelas experiências que Jesus Cristo tinha vivido aqui na Terra. Naquele momento nós tínhamos, a partir provavelmente de Platão, nós tivemos uma corrente de pessoas que queriam entender por que existia tanto sofrimento no mundo, né? Que seriam os gnósticos, porque existia uma corrente de pensadores que foram conhecidos como gnósticos. Esses gnósticos, eles eram pessoas que tinham o conhecimento por base. Então eles queriam entender os porquês das coisas o tempo inteiro. E eles procuravam razão para justificar tudo que eles observavam na sociedade daquele tempo. E os gnósticos dizem que nos começos do cristianismo eles se assemelhavam muito aos cristãos, porque para eles tudo tinha que fazer sentido. Platão, que viveu entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, né, ele falava filosoficamente, e naquele momento tinha o que? As escolas iniciáticas. Então, por exemplo, você entrava lá numa escola iniciática, você ia aprender algumas práticas de espiritualidade, de magnetização, esse tipo de coisa, né? E isso é o que estava rolando quando Jesus chegou, né? Quer dizer, hoje as pessoas tinham suas práticas, tinham religiões, eram politeístas, tinham vários deuses que eles cultuavam e por aí vai. Então, assim, aquilo tinha uma efervescência religiosa, vamos dizer assim, né? Não religiosa naquele momento, mas espiritualista muito forte, onde as pessoas tinham os seus cultos e as suas práticas para os seus deuses e para as suas crenças. Mas aí surge então a igreja e começa a dizer que, olha, não, nós estamos com a razão. Esse livro, isso aqui faz sentido para nós, então isso aqui tem que estar esse é um texto sagrado. Aquilo ali também faz sentido, é um texto sagrado. Isso aqui não faz sentido sagrado. Só que detalhe, eles que definiam o que estava certo e o que estava errado. Entende? Então, aí que a coisa começou a desandar, foi justamente aí. Porque tudo que eles não concordavam, eles diziam que era herético. Ou seja, o que é o herético? É uma coisa que não faz parte. Mas, né, porque assim, se está certo, é sagrado. Se não está de acordo com o que está certo, é herético.
mas é apenas uma forma de pensar diferente. E aí o que aconteceu? Depois da Igreja Católica organizada, começou-se uma perseguição aos textos genéticos. Então assim, criou-se uma unidade, uma estrutura, e aí eles começam então a perseguir os textos genéticos. E nessa perseguição que se desenrolou do século XVI em diante, né, a coisa foi só piorando até a Idade Média. Então, por exemplo, se a gente pegar os concílios, o que eram os concílios da Igreja Católica? Dentro dessa organização existiram vários movimentos políticos nesses anos, esses 1500 anos pelo menos, que foi aqueles primeiros 1500 anos onde estava se organizando a Igreja Católica, né? As grandes decisões estavam sendo tomadas. E aí o que acontece? Eles criaram os concílios. O que eram os concílios? Não estava lá um bando de um grupo de autoridades eclesiásticas, né? E aí eles se decidiam o que era bom para a igreja, o que era ruim para a igreja, e cada um desses concílios eles definiam se aqueles livros que estavam naquela Bíblia poderiam seguir adiante ou não. E em cada concílio várias coisas mudavam em relação à construção dessa Bíblia. Então, por exemplo, os textos que foram tirados da Bíblia são os textos apócrifos. Então, por exemplo, a gente aqui na Bíblia que chegou no Brasil, se eu não estou enganado, a gente tem 27 evangelhos. Mas na Bíblia original da Igreja Ortodoxa parece que são 46 evangelhos, né? Aí me corrija se eu estiver errado nisso, mas assim, é um número muito maior de evangelhos. Mas aí quando essa Bíblia chegou para nós, ela já chegou toda empacotada, entende? Então assim, todas as outras visões não foram validadas, porque por algum motivo elas foram tiradas. Por exemplo, quando a gente pega o apócrifo de Adão, né, tem uma série de controvérsias ali, especialmente porque Adão teria morrido 7 vezes no Evangelho, né, porque era o primeiro homem, então ele chegava na beira do abismo, dava um passo a mais e morria. Outra hora o diabo ia lá e matava o Adão. Então assim, ele morre 7 vezes. E a igreja entendeu que, por exemplo, poxa, se o cara se Adão, que foi o primeiro homem, errou 7 vezes, então teoricamente poderia errar 7 vezes também. Sei lá se foi isso que eles entenderam. Mas o fato é que eles tiraram da Bíblia. E mesmo com essas correções todas, tem uma série de coisas na Bíblia que chega para nós ainda hoje que não fazem o menor sentido. Por exemplo, se você for pegar a história do Adão e Eva, já que eu falei do Adão, do apócrifo de Adão, você pega lá o livro de Adão e Eva, beleza, nós tínhamos então Adão, Eva, Caim, Abel. Caim e Abel. Certo? Aí o Caim vai lá e mata Abel. Beleza, aí ele foge, ele encontra uma civilização, né, uma mulher, se casa, e aí ele tem uma larga filiação, não, como é que eu quero dizer? Surge uma civilização, né, a partir do Caim e dessa mulher que ele se junta. Agora, se só tinha Caim, Abel, Adão e Eva, com qual mulher foi que o Caim se juntou? E a Bíblia não está nem aí para explicar isso. Então assim, o que eu quero dizer e aí quando você lê o livro de Adão, você entende o que aconteceu nesse caso, que essa história está mal contada, mas quando você lê o Evangelho de Adão, você sabe por que isso aconteceu. Entende? Então assim, é importante a gente ler outras coisas também para a gente complementar aquilo que está na Bíblia, porque nem tudo que está na Bíblia é verdade. Tem um monte de coisa lá, por exemplo, hoje a ciência discute seriamente se Moisés existiu. É bem provável que não tenha existido,
Moisés não existiu. Mas eu não vou ficar polemizando aqui demais, porque isso eu só estou abrindo braços. Mas por que eu estou colocando essas informações aqui? Porque eu vou inaugurar agora uma playlist, que vai ser a playlist que nós vamos começar a estudar os evangelhos gnósticos. Então, esse vídeo é só um vídeo de abertura para explicar tudo isso que eu estou colocando para vocês, que nós vamos começar um estudo sobre a biblioteca de Nag Hammadi. O que se trata essa biblioteca? Bom, durante essa perseguição que aconteceu lá nos primeiros séculos, contra os textos heréticos, alguém teve a ideia de pegar esses textos, colocar numa jarra de barro, lacrar ela muito bem e esconder no pé de uma montanha. E 1500 anos depois, 1500 não, 1940 anos depois, esses textos reaparecem. É que eu estou fazendo uma conta errada aqui, vou corrigir o que eu fiz. Os textos foram escondidos por volta do século III e foram achados em 1945. Então são 1500 anos, 1600 anos, eles ficaram escondidos no sopé de uma montanha, quando dois lavradores lá procurando um pouco de adubo lá para suas plantações no Egito, eles encontraram dentro desse jarro 52 textos e mais alguns outros que eles chamam de códices, que são os cadernos assim, muito simples, com capa de couro e tal, e como se fosse um caderno, uma encadernação com capa de couro, onde tinham aí 52 textos gnósticos, ou seja, textos desses primeiros cristãos, vamos dizer assim, E aí tem a história desses evangelhos que ficaram por aqui e por ali, até que em 1970 eles foram publicados. Então assim, tiveram a sua saga que eles foram encontrados, alguém tentou vender, uma pessoa botou fogo numa parte, e aí tem toda uma história em volta desses evangelhos, até que chegou o momento em que eles foram publicados, acho que em 1985. E aí, a partir disso, então, nós temos uma nova visão do que foram os eventos cristãos, de fato, ou seja, uma nova visão sobre o que teria acontecido na época em que Jesus estava caminhando ainda sobre a terra, especialmente pelo fato a igreja não existia na época de Jesus, não existia igreja, não existia Bíblia Sagrada, ninguém escrevia praticamente nada, entende? Ou seja, tudo que veio e efetivamente Jesus trouxe não foi escrito por ninguém naquele momento. Então assim, tudo foi criado depois. Então, daí a importância da gente começar a estudar esses textos gnósticos, ou seja, são 52 textos evangélicos de pessoas com as suas opiniões a respeito dos assuntos que Jesus tratou enquanto estava por aqui ainda. E aí todo mundo fala desses textos todos, especialmente o livro de Enoque, que todo mundo fala muito sobre ele e tal, mas enfim. A ideia é começar a fazer um estudo, e ler esses evangelhos para tentar também divulgar esses evangelhos, obviamente, já que são muito recentes, 75 para cá são 50 anos. São 50 anos que nós temos uma nova visão do que é o cristianismo. Então a minha ideia é, obviamente, trazer à luz essas informações. A gente vai ler, deixar isso mais próximo, vamos dizer assim, e obviamente
a gente vai comentando e corrigindo algumas coisas no decorrer desses estudos. Mas basicamente minha ideia vai ser a gente fazer uma leitura comentada desses evangelhos gnósticos aqui nesse canal. Tá certo? Então eu espero que vocês gostem. A minha ideia aqui era criar pelo menos uma apresentação dessa nova playlist que eu vou colocar no canal. E também dizer para vocês que o Evangelho no Lar, que é a playlist onde a gente faz as nossas preces, ela vai mudar de dia, obviamente. Eu vou gravar 2 vezes por semana e os outros dias nós vamos fazer essa série de estudos. Eu já baixei essa biblioteca, né, que são esses 52 evangelhos, já traduzi usando umas ferramentas aí, já traduzi esses textos que estão em inglês, e aí obviamente a gente vai continuar então, vai começar na verdade a estudar esses textos. Eu talvez não comece pelo primeiro evangelho, mas a minha ideia é escolhendo na medida do possível aí, do que eu for achar interessante, a gente vai colocando nessas ordens, né? Escolhendo uma ordem própria. A saber que esses evangelhos, eles estão separados em códices, né? Que são esses cadernos. Então o primeiro caderno tem lá meia dúzia de evangelhos, o segundo tem mais meia dúzia, né? E por aí vai, entendeu? É um livro bem grande assim, quer dizer, bem grande, dá umas 300 páginas de evangelho, não é nada demais, mas a minha ideia aqui é trazer os principais com as ideias mais interessantes a respeito, e se a coisa for fluindo a gente vai fazendo nos demais textos. Tá legal? Então eu agradeço demais a atenção de vocês, e se você chegou até aqui, eu peço que nos acompanhe daqui pra frente aí no nosso canal, porque nós vamos começar então a fazer os estudos desses evangelhos gnósticos. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.